Vamos aqui ter mais uma conversa, As Pais na Mídia, dessa vez com o professor Henrique Bueno, advogado de formação, mestre em psicologia positiva, fundador do Instituto Roll-Bean Institute Brasil. Né, Henrique, obrigado por conversar com a gente. Henrique, conta um pouco sua trajetória, como é que foi esse caminho da advocacia? Eu vi que você fazia parte tinha uma vida bem corporativa, né, ligada a equipes aí de alto desempenho, de alta competitividade, imagino, multinacionais, atuação no exterior. Como é que foi sua trajetória desse perfil para a psicologia positiva a que hoje você se dedica? Maravilha, Roger. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. A minha história não é linear, né? Como acho que nenhuma história de transformação é, mas hoje, olhando para trás, eu percebo claramente que depois de vários anos na carreira executiva, como advogado e gestor de grandes empresas na área jurídica, chegou um ponto da minha vida onde eu percebi que alguma coisa tinha dado errado. Afinal de contas, eu tinha feito tudo aquilo que eu tinha dito que eu precisava fazer para viver o grande sonho da minha vida, que era viver uma vida feliz, uma vida de harmonia, de plenitude. E tudo que eu sentia é que eu corria, sempre correndo atrás, sempre tentando chegar lá, sempre chegando lá, mas me comparando com os outros e querendo chegar além, com muita ansiedade, com muita pressão que eu mesmo me colocava, na maior parte do tempo observando e prestando muito mais atenção nas minhas fraquezas, no que eu estava devendo, no que eu tinha deixado para trás, sempre cansado e com pouco tempo para efetivamente refletir sobre os outros valores que tinham que estar presentes na minha vida, né? O grande valor que eu tinha era crescer sempre, né? Eu precisava crescer, porque quando eu crescer, quando eu chegar lá... E o que era curioso, Roger, é que numa idade muito precoce, eu estava muito bem, eu estava muito bem posicionado na minha carreira, eu ganhava bem, eu tinha um status pomposo, estava tudo certo. Então, do lado de fora, todo mundo achava, caramba, o Henrique está com a vida ganha. Mas eu senti um vazio, alguma coisa estava errada. Então, a minha trajetória não foi uma trajetória de conscientemente, com muito planejamento, deixar o direito e migrar para a psicologia positiva. Foi uma trajetória que basicamente iniciada na certeza de que o caminho que eu estava não estava dando certo. Então, eu precisava tentar outra coisa. E foi aí que eu deixei o mundo corporativo, deixei o direito, encontrei quase que por acidente a psicologia positiva e quando eu comecei eu não parei mais. Então, eu comecei lá em 2012, 13, numa época que a psicologia positiva ainda era muito incipiente, pouquíssimo conhecida no Brasil, e de lá para cá eu não parei mais e continuo nessa trajetória de descoberta dessa ciência. Gente, o que é a psicologia positiva e por que que ela te pegou na veia aí? Roger, tem várias definições, mas eu gosto muito da forma simples que o professor Tal Ben-Shahar fala da psicologia positiva, que é a ciência que estuda o que dá certo, né? Basicamente, é uma vertente da psicologia tradicional, então não deixa de ser a própria psicologia, mas com um enfoque diferente. Enquanto a psicologia, ao longo de toda a sua história, se preocupou e com muita relevância, com muita utilidade em compreender os males da humanidade, né? Por que as pessoas sentem depressão, tristeza, ansiedade? Por que os casamentos não dão certo? Por que crianças têm dificuldade em aprender? Por que as coisas não estão dando certo? Quais são as fraquezas e deficiências humanas? A psicologia positiva decidiu que se a gente quer viver todo o potencial para o melhor da vida, em todos os aspectos, a gente precisa parar de estudar apenas a média e criar intervenções e formas de lidar com as pessoas que estão abaixo da média. A gente precisa começar a colocar o olhar científico para entender por que algumas pessoas, em todos os aspectos da vida, estão tão acima da média. Por que algumas empresas crescem tanto? Por que algumas pessoas são tão felizes no trabalho? Por que outros são tão resilientes, mesmo em face a adversidades? Por que algumas comunidades no mundo são tão longevas? Eu preciso estudar com o viés científico as grandes experiências humanas, sociais, culturais, e ao entender essas experiências, tentar criar intervenções para, quem sabe, a gente pegar essa média e levar essa média para cima. Então, é a ciência, é a própria psicologia colocando o olhar científico numa pergunta diferente, numa pergunta focada em entender as melhores experiências da vida, para que a gente possa elevar a nossa experiência para isso também. Henrique, na comunicação, tem um movimento muito parecido com esse, sabe? O jornalismo, em especial, sempre tratou de problemas, né? Nós jornalistas somos cínicos, até debochados em relação aos fatos, dizemos se é boa notícia, se é bom fato não é notícia, né?
em inglês eles gostam de falar, if it bleeds, it leads, né? Se sangra é notícia, né? Good news, no news. Então, uma abordagem muito voltada para os problemas, né? Na suposição de que, ao mostrar os problemas, vai se lançar luz sobre eles, que as soluções aparecem, né? Apareceriam. Essa é a abordagem. O jornalista se vê muito nessa missão de mostrar os problemas. Assim como a psicologia se desenvolveu abordando os problemas das pessoas, né? E aí, como você conta na psicologia, alguma hora alguém teve uma sacada, mas peraí, gente, vamos ver também o que dá certo, né? Para que servem as emoções positivas, né? E na comunicação tem o mesmo movimento, porque esse modelo de só olhar os problemas chegou a uma falência. Assim. Primeiro, porque só mostrar os problemas não resolve. Está provado que não resolve. E existe um movimento em alguns países, que na área do jornalismo, em especial, que chama jornalismo de soluções, que é assim, ao você mostrar um problema, você mostra também alguma abordagem que pode dar uma solução, que pode dar um resultado, né? Então, é isso até que a gente também trata muito aqui do Paz na Mídia, né? Se tratar de problema com uma abordagem, com um caminho de solução, porque a solução faz parte da realidade também, tanto quanto o problema, né? E também mostrar o lado positivo da vida. A vida tem fatos positivos. A humanidade, quem vê noticiário pode achar que nós vivemos dias dantescos, né? Mas não é verdade. Por todos os indicadores objetivos possíveis, a humanidade vive bons dias, apesar de tudo, apesar do que o noticiário mostra, né? Então, tem um paralelo muito grande entre o caminho da comunicação e o caminho da psicologia, né? E eu queria te perguntar sobre mídia. As pessoas vivem muitas horas na mídia. Pesquisas recentes apontam 10, 12 horas por dia em redes sociais ou nas telas, né, de televisão. Como é que você vê o papel da mídia nessa questão? Esse movimento, né, de mudar o foco é um movimento que está acontecendo em várias frentes, né? A mídia, com toda certeza, também trazendo um papel fundamental nisso. Porque, veja só, o nosso cérebro foi desenvolvido, né, do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro foi desenvolvido para procurar problema, né? A gente sobreviveu porque a gente está sempre antenado aos perigos da vida, né? Em inglês, eles brincam que a gente continua perseguindo o paper tiger, né? É como se tivesse um tigre dente de sabre de papel na nossa vida ainda. Então, a gente cresceu evolutivamente precisando sair da caverna bem devagarzinho para ver se não tinha um tigre do lado de fora, e a gente evolui muito rápido num ponto onde a gente não tem esse tipo de perigo mais, embora ainda a nossa vida ainda tenha problemas, mas o nosso cérebro está antenado o tempo inteiro para captar os perigos e problemas. Então, isso é uma coisa natural, um viés humano que, por mais que a gente trabalhe para mudar isso, esse viés biológico vai continuar. O que a psicologia positiva e a mídia está fazendo, e outras frentes também, sempre que eu estou condicionado, ou quando eu estou experimentando uma emoção negativa, ou focando no problema, o meu foco se limita. Né? Eu olho para o problema, eu vejo... Isso é bom, tá? Então, vamos pensar assim, eu estou saindo de uma caverna na savana, eu vejo um leão, que bom que meu cérebro não sai procurando papagaio no céu. Eu tenho que ver o problema e lidar com ele, né? Isso é bom. Então, biologicamente, nós limitamos o nosso foco quando a gente está diante de um perigo, de um problema, de uma emoção negativa. O que a ciência tem demonstrado, e aí a mídia entra para completar esse cenário, o que a ciência tem demonstrado é que quando eu estou me alimentando de emoções positivas, quando eu estou percebendo a quantidade de coisas, o arsenal de coisas positivas ao meu redor, o meu foco se amplia. Eu me torno mais criativo, eu percebo soluções novas para problemas comuns. Eu saio da caixinha, como a gente usa na linguagem até organizacional. E está aí grandes revoluções e disrupções do mundo organizacional e das empresas ligadas a isso. Né? Empresas começaram a ter um olhar diferente para a forma de trabalhar, começaram a se tornar mais criativas, mais inovadoras. Né? Em relação à mídia, mesma coisa. Como a mídia sabe que meu cérebro é atraído para o negativo, a mídia tem que ser negativa para me atrair de uma forma mais imediata. Nós somos atraídos a isso. E esse movimento de trazer o positivo é fundamental, porque a ideia da psicologia positiva não é eu passar a ignorar os problemas e fingir que está tudo maravilhoso na vida e viver um mundo utópico, ilusório e real. É de que forma eu me construo em mim uma capacidade de lidar com os problemas, de enfrentar a vida como ela é e jogar fora a ditadura do O, abraçar a beleza e a magia do E, e perceber que existe muito mais. E quando eu percebo que existe muito mais,
eu me torno mais criativo e capaz, inclusive, de lidar com o positivo, né? Eu costumo dizer nos meus treinamentos, para as pessoas que são muito fascinados, né, em mídia, em rede social, isso pode se tornar um grande problema quando eu não faço um saneamento dessa informação, né? Se eu passar, eu estou em pandemia, há 1 ano e meio, 2 anos quase, dentro de casa, com medo, preocupado com a realidade, com o que vai ser do mundo. Se eu assisto 5 jornais por dia, e os 5 focados em 95% do tempo, contar os problemas e dificuldades, eu estou construindo eu estou reforçando esse meu viés, que já é natural. Eu gosto de dizer, inclusive, Roger, eu faço um saneamento de informações. A minha sogra adora estar conectada a todos os noticiários, ela mora aqui em casa com a gente, ela está conectada com todos os noticiários. Todo dia no café da manhã eu pergunto, tem alguma coisa nova que eu preciso saber? E ela me conta, pronto, está resolvido. E aí eu procuro ativamente ao longo do dia, o que eu vou assistir hoje que vai me inspirar? O que eu vou assistir hoje que vai motivar-me a ser mais generoso ao longo do meu dia, ou a ser uma pessoa mais bondosa, ou a ser um pai melhor? E a gente precisa fazer um saneamento do que a gente busca, né? O problema das redes sociais e da mídia, primeiro é o foco constante no negativo, que vai só alimentando aquela emoção que mais naturalmente eu tenho para o negativo, como também, nas redes sociais principalmente, vai atraindo um outro comportamento humano natural e muitas vezes nocivo de comparação social, né? Então eu fico o tempo inteiro comparando o meu bastidor mais sujinho lá debaixo do tapete com o palco brilhante, iluminado e geralmente irreal, fingido do outro, né? Então o outro está naquela vida maravilhosa e eu estou sempre me olhando para baixo disso. E essa comparação social leva à ansiedade, leva inclusive a grandes problemas para público adolescente, já reportados no mundo todo. Você até já adianta uma bem interessante aí, que é essa consciência sobre o que consumir de mídia. Isso está ligado diretamente, né, para a construção de um quadro de bem-estar e felicidade ou não, né? E eu queria que você comentasse a formulação da professora Bárbara Fredrickson, um dos maiores nomes da psicologia positiva, né? Ela chegou a uma síntese aí de 3 para 1, né? Que a cada emoção negativa que a pessoa sinta, ela seria importante ter 3 positivas para que ela tenha uma espiral positiva no sentido dessa abertura, da criatividade, né, da expansão da vida, né, como você disse, que esse é o papel das emoções positivas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa formulação da professora Bárbara e também, por favor, ver se você formula também em relação de mídia. Você acha que isso se aplica de alguma forma ao consumo de mídia? Veja só, com toda certeza, em psicologia, todos números, percentuais, eles têm que ser sempre recebidos com certo cuidado, com certa atenção, né? Quando a gente fala dos 3 para 1, o que é importante se absorver dessa informação, muito menos o número e muito mais o que está por trás disso. Significa dizer o seguinte, o negativo é mais forte. Em outras palavras, as emoções negativas são como velcro, elas grudam, marcam. As positivas são como teflon, ela passa. Então, alguma coisa ruim que acontece comigo ao longo do meu dia, eu percebo, eu sinto, eu reflito, eu rumino aquela informação e aquilo marca a minha memória. As coisas boas, um almoço gostoso que eu tive, um bom dia legal que eu falei para você, o tempo que eu passei agradando a minha gatinha, a Pipoca, que está inclusive aqui no meu escritório, essas questões positivas, pequenas, são como o teflon, ela passa. Eu nem percebo o que aconteceu, porque meu cérebro está captando o negativo. Então eu percebo, por exemplo, se eu estou agradando a Pipoca por meia hora, e na hora que ela vai descer do meu colo, ela me arranha, aquilo marcou. O negativo marcou. A meia hora, nem tanto. Então, a gente não está tão conectado para o que está acontecendo de positivo. Por isso que a Bárbara Fredrickson diz o seguinte, é preciso que eu treine meu cérebro para captar muito mais do positivo que está acontecendo na vida da maior parte de nós, tirando em condições extremas, tá? A vida da maior parte de nós temos muito mais experiências positivas do que negativas ao longo do dia. Só que as positivas não têm o mesmo peso, a gente não prende, não traz para a consciência. Porque meu cérebro está ativamente ignorando isso porque ele precisa procurar perigo. Então eu preciso aprender com práticas que a psicologia positiva nos traz, e a mídia pode me ajudar na medida em que ela me traz mais positivo, eu preciso aprender a buscar o positivo para que eu me alimente, vamos colocar nessa numeração, né? 3 vezes mais informações boas do meu dia para cada uma negativa que eu tenho. E com isso eu construo o que ela chamou na teoria dela da teoria do ampliar e construir, né? Quanto mais eu
construo, quanto mais eu sinto emoções positivas, quanto mais eu percebo o positivo da vida, o tal Ben Shahar usa a expressão que quando eu aprecio o bom aprecia. Então, quando eu percebo o bom na minha vida, ele cresce na minha vida, né? O que quer dizer eu ampliar e construir? Quando eu estou sentindo uma emoção positiva, diferente da negativa. Na negativa, lembra que meu foco afunila, né? Eu vejo só o perigo, só o medo. Quando eu estou sentindo uma emoção positiva, alegria, contentamento, amor, o meu foco se amplia. Eu realmente, e testes mostram isso, eu tenho uma visão periférica maior, eu vejo mais. Então, sim, a minha vida está difícil, sim, eu vou ter que usar máscara por mais sei lá quanto tempo, sim, o meu trabalho reduziu por causa da pandemia, e eu tenho um teto, eu moro, graças a Deus, num sítio, meus filhos têm espaço para correr, eu consigo ver o positivo também. Então, nosso foco se amplia. Então, primeiro fator das emoções positivas e de perceber o positivo é que a gente amplia a nossa percepção do mundo, a gente vê mais do mundo. O segundo é o construir, que significa o quê? Na medida que eu começo a perceber mais o positivo, eu construo em mim uma capacidade, recursos internos, de aprender mais do positivo ao longo da vida. Então, eu começo a perceber o seguinte, eu não consigo mudar o meu dia, nem o meu ambiente, né? Eu não consigo resolver a pandemia, eu não consigo resolver o cenário político do Brasil, estalando os dedos, eu não consigo mudar muita coisa na minha vida, mas eu sou capaz, com a minha percepção, com o meu olhar, de moldar o meu dia, todos os dias, para um dia um pouquinho melhor. Então, eu posso escolher, por exemplo, hoje, ao invés de assistir 4 noticiários às 7 da noite e às 10 da noite, eu posso assistir meia hora de noticiário, entender os problemas e depois assistir um filme que eu vi em 2012 que me inspirou pra caramba, eu quero ver de novo. A gente pode escolher construir. Então, a teoria do ampliar e construir da Barbara Fredrickson mostra que quando a gente se alimenta de mais positividade, a gente amplia a nossa visão de mundo e a gente constrói uma capacidade interior de moldar de alguma forma, de tomar decisões melhores nos nossos dias ao longo da vida. Muito interessante, Henrique. E na comunicação, tem um paralelo muito grande aí. A comunicação, a mídia em geral, e todos nós, que todos somos comunicadores hoje, na era das redes sociais, né? Nós temos uma armadilha, né? Nós convivemos com uma armadilha que é o viés negativo, que você muito bem apresentou, né? Uma característica nossa, evolutiva, que nos fez chegar até aqui, mas que nos faz exagerar o papel do negativo, né? Nós não temos mais tigre de dente de sabre para nos comer na rua, mas muita gente continua com muito medo, como se tivesse, né? Isso, a armadilha, ela se reforça pelo modelo de negócios da mídia, né? Meio ponto de audiência a mais de uma TV significa receitas significativas a mais. Então, as emissoras fazem qualquer coisa para ter um ponto de share a mais, né? Recentemente, teve o episódio da trágica morte da Marília Mendonça, né, que se tornou uma competição, como sempre acontece nesses casos, na mídia, de quem coloca o quadro mais triste, né? E do ponto de vista de audiência, dá resultado. Todas as emissoras tiveram mais audiência, todas, até a audiência de todo mundo cresceu e alguns cresceram mais do que outros, né? E nas redes sociais também, porque a gente vive a economia da atenção, né? Todo mundo quer ter atenção. E a forma mais simples, mais eficiente de ter atenção é carregar no negativo. Carregar no negativo, como você explicou, tem esse viés que nos faz prestar atenção no negativo, né? Só que isso tudo nos puxa, estreita a nossa visão, nos puxa para baixo, para problemas que não são tão grandes assim, né? Não deveriam merecer tanto, não põem em vista a nossa sobrevivência, e nos priva de tudo que é positivo, que poderia ampliar a nossa visão, a nossa experiência, né? Então, essa armadilha do viés negativo é uma condicionante muito forte da mídia, e a gente tenta aqui tentar refletir sobre isso, que isso não está sequer muito expresso, sabe? Mas tentar refletir sobre isso, expressar isso e tentar chegar tanto nos comunicadores profissionais, para que tenham essa consciência, né? Saibam do efeito do que eles produzem, como em todos nós que somos comunicadores, né? Para que a gente também veja o que compartilha e veja o que consome, né? E tem uns problemas muito efetivos acontecendo agora. O Facebook, recentemente, vazaram vários documentos e ficou evidente lá como eles têm problemas sérios com o discurso do ódio, que já gerou sérios problemas, né? Eles tinham as redes tinham uma postura que era a seguinte: nós somos neutros, nós não nos metemos no conteúdo, cada um fala o que quer, liberdade de expressão, eu só sou um meio aqui, né?
Não, eles tiveram que mudar porque o discurso de ódio causou problemas reais, sérios, de violência. Uhum. Então, eles tiveram que olhar para esse discurso do ódio, das fake news, e tentar, de alguma forma, contê-las. E é um trabalho muito grande, porque é muito complexo, é muito grande, e eles estão sozinhos, não têm orientação de governo, de ninguém, de agências, de nada. E é uma questão muito importante, né, para o bem-estar de Uhum. todos, porque nós vivemos 10, 12 horas na mídia, né? Uhum. Que Ô, o... Roger, e Diga. sabe uma coisa que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: muita gente pode falar, então a gente tem que parar de ficar olhando para a realidade, para a vida. Veja, não importa o que você faça, o seu cérebro vai continuar sendo o que ele é. Ele é uma estrutura biologicamente preparada para procurar o negativo, procurar os problemas, procurar os defeitos. Ele vai fazer isso. Então, você não precisa se preocupar. O seu cérebro vai te mostrar os problemas, os perigos. É muito certo que as informações cheguem até você e que você vai escolher algum tempo do seu dia para descobrir o que você tem que descobrir para levar uma vida mais segura, né? Nosso cérebro faz isso naturalmente. O que a gente traz com a psicologia positiva não é uma busca maluca por o que... Aqui no Brasil fala-se muito da tal positividade tóxica, né? O que a gente fala com a psicologia positiva não é para você agora ficar fingindo que o mundo é maravilhoso, tudo está perfeito e vivendo um mundo de ilusão. Isso é horroroso para bem-estar, né? O que a gente convida as pessoas a fazerem é lidem com a realidade, vivam com a vida como ela é, enfrentem os seus problemas, enfrentem os desafios da vida e escolham perceber que sua vida não é só o problema, não é só o desafio, não é só a complicação. Eu vejo, inclusive, né, quando eu tento lembrar das conversas que eu tinha enquanto criança, com meu pai, com a minha mãe, com meu padrasto em casa, né, sobre como era o Brasil, a conversa é a mesma lá atrás de hoje. Quando eu olho para a diferença, né, eu lembro que eu ia no supermercado com a minha mãe, quando eu era criança, e minha mãe tinha que ir um dia no supermercado comprar 5 carrinhos, porque no dia seguinte o salário dela não podia pagar mais a compra do supermercado por causa da inflação galopante que a gente tinha. Olha o Brasil que a gente tem hoje, né? Mas a forma que a gente conversa sobre o país é a mesma, porque a gente continua tendo o mesmo olhar para as coisas. Então, o grande objetivo da psicologia positiva e o que a mídia pode fazer para ajudar sim, a gente tem que lidar com os problemas, enfrentar os desafios, ver as coisas erradas, as coisas que não estão certas, né? E olhar todo o resto. Quando eu amplio a minha percepção da vida e eu começo a perceber tudo o que tem de bom, esse bom que eu trago para mim amplia a minha capacidade, inclusive, de ser uma pessoa melhor para lidar com essas dificuldades, né? Se eu estou afunilado nesse looping de perigo, medo, perigo, medo, perigo, medo, é muito provável que eu tome decisões antiéticas, de passar a perna em alguém para ganhar mais. A gente continua naquele looping de fazer as coisas que a gente sempre fez. Se eu estou mais amplo, eu percebo que eu eu não preciso disso, eu posso fazer de outro jeito, eu tenho outros caminhos, né? A gente se torna pessoas melhores ao perceber que a vida é mais ampla do que só os problemas. E a mídia pode nos ajudar muito mostrando, caramba, sim, a gente sabe os resultados e os efeitos trágicos da pandemia, mas e os heróis? E as pessoas que apareceram aqui, que estão fazendo a diferença, e as coisas positivas que aconteceram, e as mudanças na nossa forma de trabalhar. Por exemplo, essa notícia da saúde mental, né? Que de repente bombou na internet, em todos os lugares. Olha o quanto a pandemia acelerou um assunto fundamental, né? A gente revisar a forma que a gente trabalha, a gente trabalhar com mais humanização. Então, existe muito positivo acontecendo ao longo do negativo também. A Maria Siroá, uma professora do meu instituto, lá dos Estados Unidos, ela diz que, com muita sabedoria, ela fala que os nossos dias mais sombrios têm o melhor momento, né? O mesmo dia da nossa vida tem o potencial de uma semente, tem a beleza de uma rosa e tem a dor de um espinho no mesmo dia. Como é que eu começo a desviar, a moldar a minha atenção para perceber o todo e não me limitar só naquele pontinho que meu cérebro naturalmente me leva? Queria te pedir para citar algum livro nessa área, alguma obra que realmente você acha relevante, que traga reflexões nessa área que a gente está conversando. Olha, eu acho que para quem não conhece a psicologia positiva, né, e está ouvindo pela primeira vez essa história, né,
mas que história é essa, né? Psicologia positiva, pergunta positiva. Eu acho que o livro mais gostoso de se ler, que é o mais amplo, né? Tem os do Martin Seligman, Felicidade Autêntica, tem alguns livros incríveis e que você com certeza vai chegar até ele um dia, mas eu acho que o livro do Shawn Achor, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro muito gostoso, simples e que traz uma visão geral do que é essa ciência e de como ela pode impactar a nossa vida e como ela está impactando e revolucionando o mundo. Então é um livro super simples para quem quer conhecer essa ciência e entender qual é a diferença dela e por que ela veio para ficar, por que ela é um grande driver, por que ela com certeza está sustentando muitas das decisões corporativas e de mundo hoje em dia. Então, o Shawn Achor ele foi um pupilo do Tal Ben-Shahar em Harvard, e ele escreveu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi baseado no curso que o Tal Ben-Shahar deu em Harvard e ele ajudou também. E você fez esse curso também, né? Na verdade, o curso que o Tal Ben-Shahar deu em Harvard, ele saiu de Harvard, fundou o Robbins Institute, eu fiz lá no Robbins Institute e trouxe para o Brasil. Então, hoje, eu represento o Robbins Institute aqui no Brasil. Fala do Instituto, Henrique. Qual é a abordagem do Instituto? A quem ele se destina? Qual é a abordagem dele? O Robbins Institute, então, ele surgiu assim, né? Ele surgiu com a conexão entre a Megan McDonald, que é uma especialista em ensino à distância, e o Tal Ben-Shahar. O Tal Ben-Shahar, ele foi uma das principais pessoas responsáveis por propagar a psicologia positiva para todos, né? Tirar da academia e trazer para todo mundo. Então, ele saiu de Harvard e fundou o Robbins Institute junto com a Megan McDonald. E a ideia dele era como é que eu pego esse conteúdo acadêmico, todas as pesquisas mais importantes dessa área, e trago para uma aprendizagem que efetivamente sirva para transformar a nossa forma de pensar, de ver a vida e de viver a vida. Então ele criou, junto com a Megan, um curso de 9 meses, uma formação em psicologia positiva, que ao mesmo tempo que é uma formação acadêmica e que prepara você para trabalhar nessa ciência, ela faz isso não do jeito comum. Então não é um curso que você tem vários módulos de conteúdos isolados, né? O professor vai lá, dá o curso, faz uma prova e termina. Não, ele criou uma experiência, uma jornada de 9 meses onde você aprende através da prática de intervenções científicas, você aprende praticando, você compartilha a sua experiência com um grupo de alunos em mentoria ao longo de 9 meses para que efetivamente a sua prática se torne um novo hábito. Então, 90% de quem procura o curso pretende trabalhar com isso, né? Ou na área de RH, psicologia, coaching, a maioria procura o curso porque quer trabalhar com isso. Mas 100% termina o curso dizendo, caramba, esse negócio mudou minha vida. Porque é uma formação que tem como objetivo ensinar através da prática e da experiência. Então, é um curso que é dedicado a profissionais de desenvolvimento humano, de RH, psicólogos, coaches, médicos, e para esses e para todos os outros, para aqueles que querem encontrar, através da ciência, formas de viver a vida de um jeito muito mais amplo, completo e feliz. Então, eu diria que é um curso que devia ser obrigatório pelo que ele traz de resultado. E eu traduzi esse curso de 9 meses para o português em 2019, e em março do ano que vem a gente começa a nossa 6ª turma já no Brasil. É online? Ele é online. Ele tinha antes 2 imersões presenciais, que por causa da pandemia a gente revisou, e percebeu que o resultado é tão bom que a gente vai continuar no online. Então, são 9 meses de formação online, e a gente pretende ter um evento presencial a partir do ano que vem também, complementar ao curso. Então, só que esse online não é online só gravado, tá? É um online híbrido. Então, tem tanto momentos com interação com professores americanos, presencial, ao vivo, quanto gravado. E é um conteúdo certamente muito útil para comunicadores, jornalistas, publicitários, todo mundo que atua no trend de comunicação aí, certamente são conceitos muito interessantes para esse pessoal também. Nós temos vários alunos a gente teve aluno da editora Abril já, da CNN, vários alunos da mídia fazendo o curso, e a gente trabalha, até o nome do instituto é interessante, né? Roubin, é um nome esquisito, difícil de falar em português, porque ele traz o nosso CERN, né? Que o grande objetivo da nossa vida é encontrar o Roubin, que é o bem-estar integral. Como é que a gente conecta as dimensões da nossa vida de forma a viver uma experiência de mais bem-estar integral, de mais felicidade. Muito legal, Henrique. Obrigado por conversar aqui com a gente. Tem muito, acho que a psicologia tem muito a contribuir com a comunicação nessa reflexão e mudança de postura em relação aos fatos, em relação à realidade, né? Valeu, seguimos em contato. Tudo de bom para você.
Obrigado, Roger, foi um prazer. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.